Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Monteiro. Hoje a gente vai conversar sobre o edital que foi publicado hoje no Diário Oficial da Transferência USP. Eu preparei aqui uma análise do edital e também a gente vai conversar sobre as vagas, as principais dúvidas que vocês têm. Bom, eu vou fazer essa apresentação e eu gostaria que vocês fossem colocando as dúvidas nos comentários. Aí a última parte da apresentação, que eu acho que vai demorar aí uns 20 minutos, eu vou aí para o chat e olho as dúvidas e começo a responder as dúvidas que foram colocadas. Tudo bem? Então, Dani, vamos para o slide que a gente vai mostrar aqui o que a gente vai falar. Bom, a gente vai falar sobre as datas, inscrições, prova, desclassificação, exceções, classificação, as provas, os cursos que não têm pré-seleção, as equivalências de disciplinas. Vamos fazer uma análise aí do quadro de vagas, o nosso curso preparatório, o seguro aprovação, a segunda fase, e aí nessa 13ª etapa eu vou para o chat e eu vou responder as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, fazendo um resumo aí das principais datas, eu tenho a taxa de redução, que ela vai começar já segunda-feira, vai ser a semana que vem. Quem não puder pagar a taxa e tiver nos pré-requisitos, esses pré-requisitos já estão disponíveis lá no site da FUVEST. No dia 25, todas essas informações elas já vão estar disponíveis. Aí esse edital que a gente extraiu hoje do DO, que é o Diário Oficial, elas já vão estar disponíveis no site da FUVEST. Então, também quem quiser depois eu posso colocar aí o link do Diário Oficial, ou você mesmo pode consultar aí no Diário Oficial de hoje. Os editais da segunda fase, todo o processo de transferência, as regras são estabelecidas na pré-seleção, que a gente chama, ou primeira fase, que é isso que saiu hoje, foi publicado hoje, e no edital da segunda fase, que é a data limite que cada unidade publica o seu edital da segunda fase, que é a segunda prova. Então a data limite é essa do dia 23/3. Então aí a gente vai ter todos os editais da segunda fase publicados. Depois eu vou colocar um link que vocês conseguem consultar os editais da segunda fase do ano passado, que não costumam mudar de ano para ano. As inscrições propriamente ditas vão acontecer a partir do dia 8/4 até o dia 26/4 no site da FUVEST. O local da prova vai ser divulgado 9 dias antes da prova, no dia 10/5. E a prova, a gente ganhou mais uma semana aí, que a gente estava aguardando que fosse no primeiro domingo de maio, é no dia 19/5, essa prova da primeira fase. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre as inscrições, eu tirei os principais trechos do edital para conversar aqui com vocês, né? Bom, podem se candidatar a esse processo de transferência alunos regularmente matriculados no ano de 2019 em qualquer curso de graduação, né? Inclusive os da USP. O candidato que responsabiliza, ou seja, nessa inscrição você não vai precisar apresentar documentação nenhuma da sua matrícula. Você vai precisar apresentar ela caso você seja aprovado para a segunda fase. Tem uma restrição aqui, que é os candidatos matriculados em cursos de curta duração sequenciais serão desclassificados. Aqueles cursos sequenciais são aqueles cursos de 2 anos, né? Tem várias faculdades particulares, principalmente, que lançaram esses cursos. Esse pessoal não pode prestar esse processo. Poderão candidatar-se alunos que estão com a matrícula trancada. Isso é uma coisa muito importante de falar. Depois tem o Pedro, o nosso professor aqui de exatas, que fez uma entrevista com um aluno que estava justamente nessa condição, com a matrícula trancada, e conseguiu ser aprovado tranquilamente. O que acontece? Que o trancamento ele não é eterno. O trancamento, para cada instituição, ele tem um prazo de validade, 2, 3, 4, até 5 anos.
Então, dependendo, a sua matrícula ela trancada, quer dizer que você ainda continua vinculado à sua instituição de ensino. Só que, o que fala aqui que futura transferência, comprovem estar regularmente matriculados. Ou seja, que se você está nesse prazo de trancamento. Então, isso é uma coisa importante. Bom, as inscrições novamente, coloquei aqui novamente a data. As inscrições até o dia 26, aí é gerado um boleto para pagamento em qualquer banco, que deve ser pago até o dia 30/4. A taxa vai ser essa, 185, bem sendo corrigida pela inflação, ano passado foi 170. Sobre a prova, bom, não houve mudança nenhuma em relação aos anos anteriores, é uma prova de 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, onde apenas uma alternativa está correta. Na parte de humanas, são 34 testes de língua portuguesa, 12 testes de inglês e 34 testes de cultura contemporânea. Na parte de exatas, 24 de língua portuguesa, os mesmos 12 de língua inglesa, 22 de matemática e 22 de física. E na parte de biológicas, 24 de língua portuguesa, 12 de inglês também, e 22 de genética e 22 de bioquímica. Bom, a prova ela vai ser no dia 19, tem início às 13 horas e tem uma duração de 4 horas para você fazer essas 80 questões. Aí novamente eu coloquei o dia que vai ser publicado o local da prova. Geralmente, nos últimos 3 anos, eles vêm acontecendo lá no prédio da engenharia da própria cidade universitária em São Paulo, né, que a prova vai acontecer em todos os campos da USP espalhados pelo estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, que é a maior quantidade de pessoas que se inscrevem para cá, acontece lá no prédio de engenharia civil da Poli, ok? Desclassificação. Bom, será considerado desclassificado o candidato que obtiver pontuação nula em qualquer uma das matérias. Ou seja, no caso de humanas eu tenho 3 disciplinas, no caso das outras exatas e biológicas eu tenho 4. Se em uma delas, no caso, a mais provável que isso pode acontecer por ter menos questões, que é a língua inglesa, que são 12 questões, se eu não acertar nenhuma, eu já estou automaticamente desclassificado, mesmo gabaritando as outras disciplinas. E tem as exceções. O que são as exceções? Elas acontecem principalmente no curso de exatas. Exatas é a área da transferência que tem mais vaga, dessas 699 vagas que são publicadas esse ano, praticamente 2/3 dela são na área de exatas. É uma prova de primeira fase muito difícil, justamente por causa dessas restrições. Então, no caso, a Escola de Engenharia de São Carlos é já uns 70% do total de pontos possíveis. A Engenharia de São Carlos, por exemplo, ela não tem segunda fase, ela só classifica os alunos pela prova da primeira fase. No caso da Poli, são 30% dos pontos possíveis. Caso você não acerte, você é desclassificado. No Instituto de Física são 40%, mas aí da prova de matemática e física. No caso de bacharel em matemática e licenciatura no IME, são 30% da prova de matemática. No caso, bacharelado aplicado e bacharelado aplicado e computacional no IME também são 50%. É um pouco mais para você ter que acertar para não ser desclassificado. No caso de química também 40% dos pontos totais. Geofísica, astronomia e meteorologia do IAG são das matérias de física e matemática, você tem que acertar 30%. Exalc, 40% de toda a prova. A FEA, que é a única exceção que não é das exatas e tem um pré-requisito diferente, é 40% dos pontos possíveis.
e a Faculdade de Engenharia de Lorena são 50% dos pontos possíveis. Bom, então essas são as exceções, com exceção da FEA, que é na área de humanas. Os outros cursos na área de exatas sempre tem alguma exceção que você precisa preencher esse pré-requisito de pontuação, né? Não basta ter uma boa pontuação, se você não tiver não for bem aqui no caso de física, em matemática, for bem em português e inglês, mas se esquecer as matérias específicas, no caso matemática e física. Tudo bem? E a classificação, como é que ela ocorre? Bom, ela ocorre, então se eu tenho 10 vagas para aquele curso, é na razão de 3 candidatos por vaga, com exceção do curso de música, que são 8 candidatos por vaga. Bom, então, na maioria dos casos, se eu tenho 10 vagas, vão concorrer à segunda fase 30 candidatos. Ok? Uma coisa que o pessoal acaba esquecendo, principalmente por causa dessas exceções que eu coloquei anteriormente no slide, eu vou escrever uma coisa aqui, que é o seguinte, alguns cursos, principalmente de exatas, o pessoal de física, matemática, bacharelado, licenciatura, geralmente tem uma quantidade de vagas superior à quantidade de candidatos. Só que ele não atinge aqueles critérios que eu coloquei de exceção. Então acaba não passando 3 candidatos por vaga. Não é pelo fato de ter menos do que 3 candidatos por vaga que você necessariamente vai estar na segunda prova, principalmente para o pessoal de exatas. Tudo bem? Esse, digamos, é o primeiro erro clássico do candidato aí à prova da transferência. Bom, tem alguns cursos que eles não exigem essa prova da primeira fase. É uma prova que vai ser feita um calendário diferente e o aluno vai direto para a segunda fase. São os cursos da FEFELET, nesse caso vai ter de Geografia, Ciências Sociais e Filosofia, do Instituto de Física de São Carlos, e também tem o ICMC de São Carlos. Essas 3 escolas, elas preferiram não ter essa pré-seleção feita pela FUVEST e fazem a prova da segunda fase, ou uma prova única, diretamente com todos os candidatos. Essas datas que vão ocorrer essas provas nessas 3 faculdades, a gente ainda não tem acesso, mas assim que a gente tiver, a gente vai estar publicando aqui no grupo. Bom, pessoal, outra coisa que consta no edital e é fruto de muita dúvida sobre as equivalências, né? No caso matemática, que é cálculo e física, ou alguma disciplina de línguas, ou mesmo língua inglesa, ou genética e bioquímica, se o aluno tiver tirado uma nota superior a 5 nessa disciplina durante o processo de transferência, isso já vale como uma capacitação que ele já está suficientemente apto para não cursar essa disciplina na unidade dele, né? Então essa nota mínima de 5, ou seja, acertar pelo menos metade das questões. E as outras disciplinas que não estão na prova, e eu já fiz na minha faculdade, como é que funciona? Vai ter uma análise, né, feita por cada unidade entre as disciplinas que você já cursou. Essa análise principalmente é verificado primeiro a carga horária da disciplina, se bate, e depois fazem uma análise da ementa da disciplina, ou seja, se o conteúdo é equivalente ao conteúdo que é ministrado na USP. Essa solicitação quem tem que fazer é o próprio aluno que passou depois. Tem vários casos, eu não aconselho isso, mas acontece da pessoa passar no processo de transferência e não solicitar, querer cursar o curso novamente do zero e não solicitar nenhum tipo de equivalência. Eu aconselho você pedir todas as equivalências possíveis. Obviamente você não vai conseguir 100% da equivalência, né? Mas grande parte ela é concedida, principalmente as matérias dos 2 primeiros anos, que elas são iguais geralmente nas principais faculdades. Assim. Depois começa a ter uma certa diferenciação,
mas nos primeiros anos é bem similar os cursos. Bom, chegamos aqui ao quadro de vagas. Primeiro o quadro de humanas, né? A EASH sempre disponibilizando bastante vagas, né, para o processo. É a USP Leste, a EASH, pessoal. Então, o pessoal que se decepcionou que não teve administração, eu tenho o curso aqui de administração pública, que é o curso de GPP, Gestão de Políticas Públicas. A ECA sempre disponibiliza algumas vagas, não são muitas. No caso aqui tem a música lá, que é aquela exceção. Educomunicação é um curso novo da ECA, Biblioteconomia e Turismo. Talvez turismo puxe um pouco de candidato. A Exalc também tem um curso de administração, é lá em Piracicaba, Ciências Econômicas e Gestão Ambiental. A grande novidade aqui desse ano, que fazia tempo que não saía uma vaga, é para Arquitetura e Urbanismo. São 2 vagas. Novamente Ribeirão Preto, Direito Ribeirão representando aqui o pessoal da área jurídica. Pedagogia sempre com bastante vagas. Ciências, no caso da FEA, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis em 2 períodos, diurno e noturno. E a FEFELET de Ribeirão Preto com Pedagogia e Biblioteconomia. Então, no caso aqui são 161 vagas de humanas. Essas, novamente, o edital da segunda fase de cada uma dessas unidades, vão ser publicados até o dia 29. Alguns já foram, né? A gente vai estar atualizando o site lá do GTUSP para disponibilizar para vocês. Mas, se vocês quiserem já acessar o edital antigo, você entra lá em www.usp.br/pró-reitoria de graduação, PRG. Lá você vai encontrar, no link de transferência externa, você vai encontrar os editais do ano passado, tá? Geralmente, como eu falei, a regra não muda, mas é só para você ter uma ideia de como vai ser essa prova da segunda fase. No caso de exatas aqui, sempre com a maior quantidade de vagas. Engenharia eu tenho em todos os campos onde tem engenharia. Lorena com bastante vaga, quase de todas as engenharias, materiais, produção, física, química. No caso São Carlos, só para engenharia elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos. A Poli vem com as vagas tradicionais, com uma diferenciação que é a engenharia ambiental, que são 10 vagas, e a engenharia ambiental na Poli, ela está dentro do departamento de engenharia civil, tá? Também é bem ligado no mesmo departamento. Bom, depois eu tenho basicamente os cursos de licenciatura e bacharelado de física e matemática. Tem outros cursos interessantes, oceanografia, química, o Instituto de Química, também tanto de São Carlos quanto o de São Paulo abriu 2 vagas aqui. No caso, Geociências, Meteorologia, o IAG também saiu essas vagas. Mesmo em Pirassununga também tem vagas de Engenharia de Alimentos. Então tem uma variedade grande aí. Na parte de exatas, acho que não faltou nenhum grande curso aí para você tentar. Na parte de bio, né, que é sempre mais, todo mundo fica ligando aqui perguntando do curso de medicina. Quando saiu no passado, saiu para Medicina Ribeirão, esse ano infelizmente não saiu. A Faculdade de Medicina, ela só disponibilizou vaga para o curso de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. O que tem de interessante aqui, tem muita gente que procura também o curso de Medicina Veterinária, esse ano infelizmente não saiu, mas de Odontologia saiu tanto em Bauru e Ribeirão e em São Paulo também saiu. E o principal curso aqui na área de biológicas é Ciências Biológicas mesmo, bacharelado e licenciatura no Instituto de Biologia da USP, tanto no período integral
quanto o período noturno. Basicamente é isso. Tem engenharia também, que é uma parte da Exalc, que é ligada à agronomia e engenharia florestal. Então tem vagas, mas essas principais aí que acabam atraindo bastante gente, que é medicina e medicina veterinária, acabou não saindo. Mas eu tenho essas outras que também atraem um público grande, odontologia e ciências biológicas. Tudo bem? Bom, e essas são a relação daquela exceção que eu falei para vocês lá na frente, que independe do processo de transferência externa, ou seja, realizado pela FUVEST. Eles têm uma prova específica na unidade deles. Então, ciências sociais, filosofia, geografia e letras. Acho que eu esqueci de colocar letras lá. Para a FEFELET, os outros cursos do ICMC e do Instituto Federal de São Carlos. Tudo bem? Então essa é a relação aí de todas as vagas disponíveis. O pessoal pergunta, não saiu para isso, tem chance de mudar? Chance sempre tem, mas nunca nesses 18 anos aí que a gente acompanhou o processo, a gente viu uma alteração, uma retificação no quadro de vagas. Então eu não teria esperança que fosse incluída uma vaga que não saiu, né? A gente não pode falar que isso não possa acontecer, pode haver uma retificação, mas nunca ocorreu. Falar um pouquinho sobre aqui o nosso curso preparatório. O GETUSP ele nasceu com essa proposta, né? O grupo de estudos Transferência USP, essa é a origem, é a nossa origem. A gente já está na nossa 18ª turma. O curso hoje ele é 100% online. Tanto matemática, biologia, humanas e exatas tem uma carga horária aí de 50 horas. Questões comentadas, atividades e simulados, né? Pessoal, a gente hoje, se eu não me engano, é a única escola que está especializada nesse curso. A gente tem grandes índices de aprovação aí, grande parte das pessoas que prestam a prova, certamente mais do que 50% são nossos alunos. Isso se deu por toda essa experiência que a gente acumulou durante esses 18 anos aí de prova. Começou lá antes, não era online, obviamente, há 18 anos atrás. Eram as turmas presenciais, depois foi migrando. Deixou de ser, infelizmente a gente não gostaria de permanecer a turma presencial, fazia uma coisa mista, mas só era presencial quando a prova era no final de julho, que aí permitia as férias de cada um de vocês, nas faculdades de origem de vocês, e a gente conseguia fazer esse curso intensivo de um mês, no mês de julho. Quando a prova passou para maio, isso inviabilizou qualquer tipo de turma presencial, e aí desde então a gente está aperfeiçoando, renovando, atualizando esse curso online. Uma das coisas que a gente assegura toda essa qualidade, essa confiança que a gente tem no curso, que é o seguro aprovação, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é uma questão, no próximo slide aí eu vou falar. Antes a gente tinha um processo de simular, prova de bolsa, parecida com o que os cursinhos tradicionais pré-vestibulares têm. E aí em 2008, há mais de 11 anos atrás, a gente lançou o seguro aprovação, onde os alunos que estariam matriculados no curso da primeira fase e não obtivessem sucesso para a segunda fase, eles teriam 100% do valor pago pelo curso restituído, né? Isso, a única contrapartida que o aluno tem que fazer é assistir todas as aulas online e fazer todas as atividades online. Isso é válido, pessoal, para matrícula até o dia 4 de abril. Por que até o dia 4 de abril? Porque no dia 5, segundo o calendário que a gente vai divulgar, é a entrega da primeira atividade. Então o aluno que se matricular depois do dia 5, ele já perdeu a data de entrega da primeira atividade e necessariamente ele não está apto mais ao seguro aprovação. Bom, o que mais? Agora são as dúvidas. Eu vou mudar aqui para o chat aqui. Pode me colocar em tela toda aqui, Dani, que eu vou
vou entrar aqui no chat, calma aí, e ver se tem alguma dúvida. Esse material vai ficar disponível para vocês. Como é que eu olho aqui, Dani? Não tem nenhuma, não tem nenhuma. Mas não tem problema. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês e eu vou publicar, eu vou responder aqui todas as dúvidas. A gente vai fazer, já tem uma série de dúvidas que a gente vai fazer pequenos vídeos, mas a oportunidade ela tá lançada agora. Agora só depende de você iniciar seus estudos. A gente está aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas, ou qualquer outra sobre o processo, sobre a prova. Não necessariamente você sendo aluno matriculado, você pode gerar essa dúvida. Chegou? Tá. Qual a diferença da primeira para a segunda fase? Bom, a primeira fase é uma prova de múltipla escolha feita pela FUVEST, que você vai ter 80 questões da sua área. Então, no caso, aquelas matérias que eu falei. Então, o cara de humanas não vai acabar tendo exatas, por exemplo, na primeira fase. A segunda fase, ela é um pouco diferente. Ela é uma prova, geralmente, na maioria dos casos, ela é uma prova dissertativa, né, das disciplinas do primeiro e segundo semestre daquele curso. Essa é a maioria dos casos. É uma prova dissertativa com questões abertas. Em outros casos, essa segunda fase ela pode ser vinculada, além da prova, uma entrevista ou uma análise de currículo, né? E tem outros casos que apenas é uma entrevista ou análise de currículo. Então, por isso que é importante você conhecer a regra do jogo das duas fases, da primeira e da segunda. São editais complementares. Agora a gente sabe o número de vagas e o programa da primeira fase, das 80 questões. E depois vai ter o programa da segunda fase, o que vai cair na segunda fase e como ela vai funcionar. 90% dos casos é uma prova dissertativa, mas também tem alguns casos que eles adicionam uma entrevista e uma análise curricular. Tudo bem? Outra dúvida é, entra no próximo ano ou no meio do ano que vem? Outra dúvida é sobre quando é que ela entra, no meio desse ano ou ano que vem. Isso também varia de curso para curso. Onde é que vai estar escrito isso? Não nesse edital que foi publicado hoje, no edital da segunda fase. Ou se você quiser saber antecipadamente, você pode consultar o edital do ano anterior, lá da segunda fase. Ela pode ser tanto vagas para o segundo semestre de 2019, quanto vagas para o primeiro semestre de 2020. Então é importante, se você quer saber antecipadamente, está ansioso, entra lá naquele site que eu falei, usp.br/PRG, Pró-Reitoria de Graduação, e procura o link da transferência externa, que lá vai estar os editais da segunda fase, e você vai conseguir ver se é para o primeiro ou para o segundo a vaga que você tem interesse. No caso, a Emily, sobre se dá para realizar a transferência com DP. Sim, não tem nenhuma restrição sobre isso. Bom, o Vinícius pergunta como funcionará a transferência interna. Bom, isso é legal explicar. A transferência externa, ela é resultado das vagas que sobraram da transferência interna. Então, na USP acontece o ingresso por vestibular, né, normal, como todo mundo conhece. Depois tem a transferência interna. As vagas que sobram dessa transferência interna vão para a transferência externa. E as vagas que sobram da transferência externa, elas vão para o processo de portador de diploma superior. Isso, e geralmente, é feito uma análise curricular de dentro da USP. Na USP a gente tem o que a gente chama de média ponderada. É avaliado a sua média ponderada, né, você se candidata à vaga,
é analisado o seu currículo e se seu currículo é o melhor entre aqueles que pediram a transferência interna, você obtém essa transferência. Geralmente não tem uma prova. Então isso só vai poder acontecer nos próximos semestres, né? Você tem que entrar, cursar algumas disciplinas para depois pedir a transferência interna. Tem primeira, segunda e terceira chamada? Olha, tem, isso tem, mas é previsto no edital, previsto nos editais de segunda fase, mas uma coisa que eu quero salientar é o seguinte: a primeira fase você concorre com alguns candidatos. Na segunda fase, também não existe a necessidade do preenchimento das vagas. Então, 90% dos casos, acaba só tendo uma chamada porque a pessoa não atinge a nota mínima que está lá posta no edital e acaba sobrando vagas. Essas vagas, elas sobram, né? É um processo só por isso que até ele se torna mais fácil por isso. Bom, então voltei, mas já estou indo. Podem continuar comentando, a gente vai tentar fazer aí ao longo dos próximos dias sempre vídeos explicativos, tá bom? Obrigado, tchau, tchau de novo.